As prisões e as décadas. Carandiru, 30 anos depois. Uma produção do NED, Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Os dados oficiais trazem 111 mortos, mas nós acreditamos que o número ainda é maior. Nós estamos falando de homens jovens que tinham filhos, inclusive pequenos. Então, nós estamos falando de perspectiva de vida de pelo menos de 50 anos retirados da maioria das vítimas do massacre do Carandiru. Nós estamos falando de órfãos do massacre Carandiru e de pessoas, inclusive, que não tinham ainda sido condenadas. Eu faço essa menção porque agora a gente está trabalhando muito sobre as vítimas de lesão, né, do massacre também, que é uma outra forma de lidar com um massacre, né, não só em função da letalidade, né, dos 111 que morreram, mas desse número muito maior, né, de pessoas que foram vitimadas de diferentes formas por aquele 2 de outubro. A gente está falando, né, de um evento, né, que aconteceu há 30 anos e que marca, né, até hoje a nossa sociedade e que diz sobre violência de Estado e diz sobre a sociedade que a gente quer construir, diz muito sobre a nossa democracia. As prisões e as décadas. Carandiru, 30 anos depois. Um podcast de memórias e reflexões sobre o massacre de 1992, reunindo participantes do seminário Pesquisa em Prisões e diversas pessoas empenhadas em manter a memória viva. Uma produção do NED, Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Olá, ouvinte! Tudo bem? É muito bom contar com a sua atenção nesse podcast, que trata de prisões a partir do episódio do Massacre do Carandiru. Você pode estar nos ouvindo já na semana de lançamento, quando se marca a memória de 30 anos daquele lamentável 2 de outubro de 1992. Entre o final de setembro e o início de outubro desse ano, de 2022, sabemos que estarão acontecendo muitos eventos, sendo publicadas notícias, documentários e até mesmo outros podcasts. Torcemos por isso, até porque estamos participando e apoiando uma série dessas atividades. E estamos produzindo esse podcast para que cada vez mais conteúdos estejam disponíveis para as pessoas conhecerem, refletirem e jamais se esquecerem desse acontecimento. Neste podcast, convidamos você a pensar nas prisões junto com a nossa perspectiva, de quem observa e pesquisa as questões do sistema carcerário por diversos ângulos. Eu sou Gorete Marques e vou apresentar este primeiro episódio. Você também vai conhecer, ao longo dessa conversa, o Gustavo e a Isabela, meus colegas de pesquisa e de podcast. Nossa jornada em áudio começa hoje e vai até o fim deste ano de 2022, quando acontece o 6º seminário Pesquisa em Prisões, Carandiru, 30 anos depois. A gente também vai falar desse evento. Mas vamos começar do começo, por algumas memórias vivas, algumas mais dolorosas, outras de contexto histórico desse massacre. As pessoas que você ouviu na abertura do nosso episódio são a Valdênia Paulino, a Maíra Rocha Machado e a Marina Dias. A Valdênia é ativista de direitos humanos há muitos anos e, em 1992, sentiu de perto a angústia dos acontecimentos. Naquela data, 2 de outubro de 1992, eu me encontrava em Sapopemba, que é um bairro, uma região da zona leste da cidade de São Paulo, região em que tinha ali também homens jovens detidos, né, cumprindo pena no Complexo Carandiru, justamente no pavilhão 9, onde iniciou o motim que desencadeou aí toda a chacina, né, o massacre do Carandiru. E eu me recordo que uma das famílias
procurou, naquela época, nós já tínhamos o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, e acompanhávamos, né, filhos de alguns detentos, e também conhecíamos as famílias preocupadas. Começaram a sair os primeiros números de mortos daquele massacre, e imediatamente, junto com outras lideranças religiosas, como o padre Júlio Lancelotti, procurando saber notícias do que estava acontecendo. As famílias já se mobilizavam. À época, o transporte das periferias para o bairro de Santana, Zona Norte, onde estava o Complexo Carandiru, não era fácil, e foi preciso, à época, se mobilizar para apoiar as famílias que se dirigiam ao complexo para ter notícias, porque ninguém atendia telefone, as notícias vinham pelos canais de comunicação, e a cada momento, a cada hora que se passava, as notícias eram piores, né? Então, é ali que eu me encontrava, dali de Sapopemba. Então, me dirigi com alguns familiares para a frente do complexo do Carandiru. À época, inclusive, nem podíamos nos aproximar, já havia muitas viaturas, carro de bombeiro, incluso, em torno, fechando o bairro, o quarteirão do complexo, porque, à época, inclusive, nós tínhamos o presídio das mulheres, que era no mesmo, ou seja, ali todos conjugados, né? Nós tínhamos um complexo Carandiru com várias unidades, tanto para os homens como das mulheres, e também o outro, que agora eu não me recordo, que era o Instituto de Perícia, enfim. Então, era ali que eu me encontrava, na mesma aflição que as famílias, querendo notícias, querendo entender o que estava acontecendo, e naquela altura já muito ansiosa, porque sabíamos que tinha pessoas da região de Sapopemba dentro do pavilhão onde estava ocorrendo o massacre, que depois se estendeu aos outros. O professor de Sociologia da USP, Marcos César Alvarez, também coordenador do NEV, lembra de ter acompanhado os fatos pelo noticiário. As reportagens do dia seguinte ao episódio eram bastante chocantes. Do massacre do Carandiru, eu lembro muito bem da manchete, né, da Folha de São Paulo, recobrindo toda a primeira página, né? Então, justamente isso, né? Como naquele momento foi algo muito significativo, né? Por ser esse momento, eu diria, ainda, né, de transição política, mas também por ser em São Paulo, né, pela escala também dos acontecimentos, né, então o que para mim ficou mais marcado, né, foi esse impacto, digamos assim, público, né. A Marina Dias, que hoje é uma advogada criminal e ativista pelo direito de defesa, também se lembra dessa capa do jornal. Hoje a Marina é diretora executiva do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, e é presidenta da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB de São Paulo. Em 92, ela ainda nem tinha começado o curso de Direito, mas lembra de ter ficado surpresa com as imagens e a gravidade do acontecimento. Eu ainda não estava na faculdade de Direito, mas eu me lembro muito da revolta, né, diante do massacre e da indignação. Eu me lembro da página do jornal da Folha de São Paulo, assim, com os corpos. Eu me lembro disso, assim, essa é uma imagem que eu tenho, assim, muito clara. E recentemente eu pude rever essa imagem, né? E é interessante porque eu mostrei para os meus filhos e foi uma coisa que meus filhos ficaram muito estarrecidos, assim, né?
quando eles viram a capa do jornal e puderam entender a dimensão do que aquilo, do significado daquilo, assim. A repercussão dos acontecimentos, a forma como as coisas foram e são contadas, também é um fator muito importante para a gente entender como acontece a construção dos significados de um massacre como esse. A Valdênia, que estava lá na porta do Carandiru em 1992, conta que versões do fato já estavam sendo alteradas no próprio dia. Que a versão oficial é de que os policiais, a entrada dos policiais e, sobretudo, as mortes teriam sido causadas porque os presos teriam primeiro agredido, disparado contra os policiais, né? Ou seja, então, o massacre teria sido em legítima defesa, mas o próprio perito Oswaldo Negrini, na época, foi contundente dizer que, quando adentrou, seria, segundo a sua avaliação, seria impossível que os presos tivessem confrontado os policiais, que não havia cena de confronto, e dos corpos, apenas 26 estavam fora de suas celas. Sobre isso, a Maíra Rocha Machado também tem uma observação importante, e é sobre como a história é contada pelas instituições oficiais, como os murais presentes na sede da Secretaria de Administração Penitenciária. Antes de ouvir a Maíra, deixa eu contextualizar. Ela é professora de Direito na Fundação Getúlio Vargas e faz parte do Núcleo de Estudos do Crime e da Pena, que tem estudado nos últimos 10 anos o encaminhamento dos processos judiciais que tratam do massacre do Carandiru. A gente vai conversar muito sobre isso nos próximos episódios, mas nessa parte da conversa, olha que observação interessante ela faz sobre um espaço que se auto-intitula Museu Penitenciário. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Museu Penitenciário Paulista. Esse museu há logo na entrada, diversos painéis com a história do penitenciarismo paulista, desde as casas de correção, a penitenciária do Estado, etc. E no ano de 92, a seguinte inscrição: um motim, entre aspas, de presos com ampla repercussão internacional. Bom, esse é um espaço que recebe visitação de escolas, recebe visitação pública, é um espaço gerido pela SAP que se auto-intitula museu, mas a última busca que eu fiz na Secretaria de Cultura, que tem um setor que se dedica a cuidar dos museus do Estado, não são poucos museus no Estado de São Paulo, o Museu Penitenciário Paulista não estava nessa lista, mas ainda assim utiliza esse nome, que não é um nome trivial, né? Não é saguão da Secretaria de Assuntos Penitenciários, é Museu Penitenciário Paulista, que expressa o ano de 1992 de maneira que nenhum discurso oficial, né, poderia colocar dessa forma, né? Para esse primeiro episódio, nosso podcast também conversou com o professor Guilherme de Almeida, da Faculdade de Direito da USP. O Guilherme foi criador do Seminário Pesquisa em Prisões, em 2015, quando era presidente da ANDEP. Na nossa conversa, ele lembrou que a disputa de significados está também em torno do episódio do massacre, mas tem a ver com a maneira com que se quer construir a imagem das pessoas inseridas no sistema prisional. Nesse sentido, a pesquisa que o Núcleo de Estudos do Crime e da Pena, coordenado pela Maíra Machado e Marta Rodrigues de Assis Machado, é muito importante. Todo ali os artigos e textos de reflexão a esse respeito, porque a gente vai ter, primeiro, essa disputa que começa logo na sequência, né? Logo na sequência. O caso é levado para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, com a participação da Comissão Teotônio Vilela, Paulo Sérgio, Nancy Cadia, levam isso. Ao mesmo tempo, o coronel Ubiratã, que é o responsável, sai para deputado estadual. Então, ali já está o que foi aquilo, né? Foi um massacre, foi um motim, o que foi aquilo, né? Então, aí você tem
a música Haiti, do Caetano e do Gil, você tem a exposição 111 do Nuno Ramos, você tem uma proliferação de narrativas sobre o que foi o evento, mas isso acontece desde do próprio dia 2. Né? E aí você vê, não é só o espaço prisional, é a forma do tratamento que é dado àquelas pessoas que estão ali inseridas nesse espaço prisional. Nesta data, que marca os 30 anos do massacre, várias atividades e publicações estão sendo produzidas. Na Unicamp e na FGV, por exemplo, já foram realizados eventos na última semana de setembro a respeito desse tema. E na próxima semana, a partir do dia 3, a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil vai dar início a uma agenda intensa, em articulação com muitas organizações da sociedade civil, inclusive com Neve, como a Marina contou para nós. Eu assumi a convite da Patrícia Vanzolini, nossa primeira presidenta da OAB. Olha isso, gente, como pode, né? Tanto atraso. Mas, enfim, finalmente temos uma mulher na presidência da OAB São Paulo, e a convite do Leonardo Sica, a presidência da Comissão de Política Criminal e Penitenciária. E logo que eu assumi esse convite, eu falei, gente, esse ano são 30 anos do massacre. Não tem nada mais importante do que a gente fazer alguma coisa relevante nessa data. E na hora eu pensei, essa tem que ser uma ação com todas as organizações que atuam nesse campo, né? As organizações que atuam no campo da justiça criminal ou atuam no campo dos direitos humanos e que estejam olhando para esse tema da violência de Estado. E a gente fez uma primeira proposta só para a gente não chegar do zero e conseguir avançar, né, com todas as organizações. E aí foi super bacana, porque todas as organizações aderiram, e na hora, não tem como, né, gente? É uma data absolutamente relevante, importante, que todo mundo precisa tá junto construindo, né? Então houve aí uma adesão super bacana na construção, nas reuniões, todo mundo ali participando, dando palpite, né? O Neve como, com certeza, um ator absolutamente fundamental nessa construção, e outras organizações como a Amparar participando, Frente Estadual pelo Desencarceramento, né? Enfim, o IDRD, Pastoral Carcerária, ITTC, Comissão Arnes, enfim, Comissão de Justiça e Paz, Frente Interreligiosa, IBCCRI, enfim, são Defensoria Pública. Eu tenho até medo, porque tem tanta gente que eu vou acabar esquecendo, aqui, Gueledés, enfim. E aí, há uma semana, a gente tem o marco, dia 2 de outubro, nos 30 anos também era o dia das eleições, né? Então, novamente se repete, o dia 2 de outubro cai novamente no dia das eleições. Obviamente não é qualquer eleição, a gente está falando de uma eleição em que a gente tem aí 2 projetos políticos em disputa, um projeto político que legitima a violência de Estado, que grita, que chama, que clama a violência de Estado, que defende a violência de Estado, e um projeto que é um projeto construído em bases democráticas. A gente precisa, inclusive, realmente rememorar nesse dia, dizer, gente, é disso que se trata. É um projeto que defende isso, e um projeto que vai na direção oposta, né, que denuncia isso. Então, a gente não escolheu começar essa semana no dia 3 de outubro, e aí todos os dias tem mesas de debates em diversos lugares, então a gente vai ter no Lar do São Francisco, a gente vai ter na Fefelete, no Memorial da Resistência, na OAB, na Ocupação 9 de Julho, enfim, diversos lugares, no CEDEP, Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, de manhã e à noite são cines debates, e de manhã a gente tem mesas, e termina no sábado
com uma intervenção no Parque da Juventude, onde ficava localizado o Carandiru. A gente começa às 13h, deve ir até umas 4h, inclusive com a ideia de marcar o espaço onde era o pavilhão 9. Corporalmente, a gente quer fazer um perímetro com corpos, aonde era, para que a gente consiga, a partir dessa imagem, lembrar aonde era o pavilhão 9, que hoje é um estacionamento, né? Então, isso, a gente também vai ter arquivos do arquivo do Estado de São Paulo, que vai levar cartas de pessoas presas para ali para a ETEC, que tem ali um espaço memória, e esse arquivo foi doado pela Comissão Teutônio Vilela, que no dia do massacre esteve presente ali, né, no dia com Paulo Sérgio Pinheiro, com Suplicy, Margarida Genevois, estava também o Oscar Vilhena, na época era estagiário, enfim, certamente outras pessoas, sei que a Tereza Rodrigues também. Então é isso, a gente vai fazer também intervenções artísticas com essa finalidade de rememorar, de também, né, fazer um processo ali de memória das pessoas que morreram, pessoas que também sofreram lesões, que também são pouco faladas, né, as pessoas desaparecidas, e também vamos plantar uma árvore em memória ali num bosque, e vamos fazer uma placa e etc., fincar ali essa memória do massacre do Carandiru. Nessa semana, uma das atividades articuladas especialmente pelo NEV é um debate na quinta-feira, dia 6, na sede da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na cidade universitária, campus Butantã da USP. A programação completa das atividades está disponível para consulta no site do NEV. Mas a programação de atividades e de produção não acontece só na semana e no mês do aniversário. Ela se estende pelo menos até o final de novembro, quando acontece a 6ª edição do seminário Pesquisa em Prisões, organizado pelo NEV e pela ANDEP, como o professor Marcos comenta e o Gustavo Riga, pesquisador do NEV, complementa. Então, pensando essa relação, digamos assim, da tragédia do Carandiru com essas duas interfaces, né, pesquisa e ação política, no sentido de discussão pública, né? Já nos últimos anos, a Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação desenvolve, entre outras atividades, né, de divulgação de pesquisa, né, de momento de congregar pesquisadores de uma determinada área, essa série de eventos, né, dos encontros aí sobre pesquisa em prisões. Num primeiro momento, é uma área de pesquisa, como outras, né? Então, as prisões, né, inclusive com o crescimento do encarceramento que a gente percebe na maior parte dos países, as prisões se expandiram, né? Hoje nós temos um número muito maior de pessoas encarceradas, né? Isso atinge um público muito grande de familiares, né? Também envolve mobilizar vítimas, militantes de direitos humanos, discursos políticos, etc. Então, acho que um primeiro ponto é esse, é toda uma área de pesquisa, né? Que muitas vezes não é fácil, né? Que é o difícil acesso ao sistema prisional, a essas discussões, mas que compõe uma das áreas das ciências sociais, né? Então, me parece que com o crescimento das ciências sociais, a tendência é essa também de encontros mais circunscritos de determinado tema de pesquisa. Então, os encontros que têm sido feitos sobre esse conjunto de interesses aí vão nessa direção, mas também se encontram, né, também se articulam com essa questão política, né, então nesse ano em particular, né, com os 30 anos aí do massacre do Carandiru, né, e esse momento político de retorno de muitas dessas falas e propostas contrárias aos direitos humanos, sempre nessa busca, né, de articular, né, ao mesmo tempo a pesquisa científica, né, com disseminação, com discussão pública, né, não partidária, mas política nesse sentido de pública, né, de dar visibilidade para esses temas, para essas discussões. Nós teremos 4 mesas com 4 distintos eixos temáticos, sendo um deles pesquisa em prisão, o outro pandemia no sistema prisional,
o próximo, Sociedade Civil e Prisões, e, por último, Justiça e Carandiru. Serão esses 4 temas que vão orbitar a discussão dessas mesas que vão reunir especialistas para contar um pouco para a gente como que está a situação nessas áreas. Professor Guilherme lembra que o seminário sempre teve uma composição que coloca, propositalmente juntos, integrantes da academia, do ativismo e da prática profissional do sistema. Aliás, ele ressaltou que essa era uma característica que a Andep tinha como prioridade nas suas atividades e que pautou os princípios do planejamento da primeira edição do seminário. Essa possibilidade de você colocar acadêmicos, militantes e operadores. Isso me parece imprescindível, né? Porque muitos acadêmicos têm uma visão meramente academicista, né? E sem nenhuma preocupação que a pessoa na ponta que esteja fazendo o seu trabalho entenda isso. E muitos militantes também. Então você tem uma dificuldade de diálogo entre esses grupos, né? Então é fundamental ter um espaço para colocar essas diferentes funções conversando entre si. O Seminário Pesquisa em Prisões tem também a parte dos grupos de trabalho, um formato de atividade de pesquisa e de discussão viva que é feita em muitas atividades acadêmicas, para promover a oportunidade de apresentar e de trocar ideias sobre trabalhos em andamento de diversos níveis de atividade acadêmica. A Isabela Cunha, estudante de doutorado da Faculdade de Direito da USP, é uma das organizadoras dessa parte dos grupos de trabalho e explica como eles vão funcionar, sobretudo para quem tiver interesse em participar. E, além disso, ele conta com grupos de trabalho que têm acontecido em todas as edições anteriores do seminário e que buscam trazer pesquisadores, pesquisadoras e pessoas interessadas, em geral, pelo tema, para discutir, para apresentar suas propostas de trabalho, propostas de pesquisa e discutir com outras pessoas que estejam interessadas também nessa mesma temática. A gente vai ter cerca de 20 grupos de trabalho, e aí com temas diversos, né? Tem um grupo, por exemplo, que é sobre graves violações de direitos humanos, que geralmente é coordenado pela Gorete, tem o grupo de cidade e prisões, que geralmente é coordenado pelo Rafael Godoy, tem um grupo de gênero e prisão, enfim, são vários temas, vários eixos temáticos que compõem cada um dos GTs, e a ideia dos GTs é que as pessoas possam apresentar seus trabalhos, ouvir um pouco de contribuição e também conseguir, a partir das contribuições que vierem da discussão e também da escuta a partir de outros trabalhos, né, poderem agregar elementos, agregar referências, agregar discussões ao que elas têm proposto de pesquisa ou até mesmo de trabalho, porque a ideia dos GTs é ter pessoas pesquisadoras nos temas, mas também pessoas profissionais, pessoas que sejam sobreviventes do sistema prisional, pessoas que sejam familiares, pessoas da sociedade civil. A ideia é justamente juntar todas as pessoas para discutir um tema que seja em comum, né? Então, a ideia do seminário é ir para além dessa proposta de seminários acadêmicos, né, que só pessoas pesquisadoras vão discutir. A ideia é que ele seja aberto, e sempre foi assim nas edições, ele é aberto à comunidade. Então, em outras edições a gente teve, por exemplo, pessoas, agentes penitenciárias participando, apresentando trabalho, pessoas que são sobreviventes do cárcere apresentando trabalho, e a gente propõe que ele continue assim até que abra mais para pessoas de fora da academia poderem participar, porque são essas pessoas que vivenciam também, né, essa rotina da prisão, e que é muito diferente desse olhar de quem está fazendo a pesquisa. A ideia é que essas pessoas possam falar também sobre suas vivências e possam ser recebidas nesse espaço, qualificando as pesquisas que estão sendo desenvolvidas sobre elas e sobre essas vivências, e também podendo levar um pouco desses elementos acadêmicos e teóricos para a realidade que elas vivenciam.
Já deu para perceber que a atividade é o assunto para desdobrar a discussão sobre prisões e com ela o debate sobre os significados e consequências do massacre do Carandiru não é coisa que está faltando por aqui. Nos próximos episódios, vamos nos aprofundar em questões como o que aconteceu e o que tem a acontecer nos processos judiciais, no julgamento dos agentes e autoridades envolvidos no massacre, falar sobre o que significa fazer pesquisa sobre prisões e voltar às disputas sobre os significados e sobre a memória desse episódio brutal do Carandiru. Enquanto os próximos episódios não chegam, você fica com a nossa manifestação de respeito e solidariedade às vítimas e familiares do massacre do Carandiru, assim como de todos os massacres e violências que ainda acontecem no sistema prisional. Alguns deles nós conhecemos e outros ainda estamos buscando meios de investigar e evitar. Nos vemos em alguma das atividades e no nosso próximo episódio. Tchau! As prisões e as décadas. Carandiru, 30 anos depois. O podcast As Prisões e as Décadas é uma produção do NEV, Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, gravado em 2022, ano que marca os 30 anos do massacre do Carandiru. Violento episódio em que um batalhão de choque entrou no complexo do Carandiru, em São Paulo, na tarde de 2 de outubro de 1992, usando armas de fogo contra homens presos, resultando em 111 vítimas fatais e outras vítimas de lesões e traumas até hoje sem contabilização precisa. O aniversário do massacre é o tema central do 6º Seminário Pesquisa em Prisões, um evento realizado no mês de novembro, em uma parceria do NEV com a ANDEP, Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação. As Prisões e as Décadas, Carandiru 30 anos depois, é um podcast do NEV que você encontra no YouTube e nas principais plataformas de podcast. As entrevistas do programa são conduzidas por Gorete Marques, Gustavo Riga e Isabela Cunha. A Gorete e o Gustavo são pesquisadores do NEV e a Isabela é estudante de pós-graduação na Faculdade de Direito da USP. A produção e a locução dos episódios é feita pela Gorete, pelo Gustavo e pela Isabela. A produção executiva é de Cristina Uchoa, da Comunicação do NEV. A edição é de Rodrigo Pastore, da RP Áudio e Vídeo. A produção agradece o professor Marco César Alvarez, coordenador do NEV, e o professor Guilherme de Almeida, da Faculdade de Direito da USP e da ANDEP.